Olá, meu nome é Andressa Lopes, eu sou professora de yoga, eu tenho 27 anos e hoje eu vim aqui falar um pouco sobre o yoga e esclarecer as principais dúvidas de vocês. A primeira pergunta é o básico, que seria o que é o yoga? Para quem é leigo, para quem não sabe nada, tem aquela vontade de aprender, de praticar e não sabe o que seria exatamente, por onde começar. Então, o yoga é uma prática que envolve corpo, mente e espírito, né? A tradução da palavra yoga significa unir, juntar. Mas quando eu penso em unir, em juntar, né? Se envolve corpo, mente e espírito, já tá tudo aqui. Então eu não preciso unir nem juntar mais nada. O que acontece é que ao longo do processo a gente vai se perdendo, né? Então é uma forma... Yoga para mim é uma forma de reorganização, de reorganizar a minha existência, de ressignificar a minha vida, né? Então, através dessa prática, onde eu vou trabalhar lá o meu corpo, através das posturas, das respirações, né, que são os pranayamas, diversos mudras que a gente faz, que são com as mãos, com o corpo, mantras. Através dessa prática, eu vou trazendo essa reorganização para a minha vida. Então, yoga para mim é uma forma de reorganizar, né? Através desse corpo que a gente tem aqui, a nossa mente. E não só reorganizar, imagino que sentir mais, né, o nosso corpo, porque eu acho que hoje em dia, com as coisas tão corridas, né, as rotinas tão corridas, tudo é tão rápido, né, as redes sociais, a gente não consegue ver mais um filme do começo ao fim, não é que a gente não se cuida, porque tem a questão da estética, que hoje em dia é muito forte, né? Mas eu digo na questão de sentir nosso próprio corpo, se conectar com onde a gente vive, né? Que é a nossa casa. E acredito que nesse momento dessa prática tem essa conexão muito forte, que com certeza é uma coisa que todas as pessoas deveriam praticar, né? Com certeza. Com certeza. Então, o yoga também é uma forma, né? Como é uma filosofia de vida também, não é só uma prática que a gente vê hoje, a gente tem muito acesso a posturas, né? Você vai lá no Google colocar yoga, você já vai se deparar com posturas e, às vezes, posturas que você vê lá que, meu Deus, eu não conseguiria fazer isso jamais. É a primeira ideia que as pessoas têm, né? Mas, na verdade, a prática ela fala muito sobre o respeito, né? Então, a gente respeitar os nossos limites e praticar aquilo que é possível, né? Ninguém precisa virar de cabeça para baixo, ninguém precisa ter uma flexibilidade gigantesca. Tem gente que pratica yoga há anos e não tem uma flexibilidade muito grande, né? Mas claro que são coisas que a gente vai trabalhando. Mas é uma forma de praticar, de viver mais consciente, realmente, sobre... Nossa, hoje em dia tá tudo muito rápido, né? Redes sociais e falou da questão também ali da estética, né? Existe muito essa questão de estética, de externo, né? Mas o nosso interno, né? Até eu vi um tempo atrás uma brincadeira lá que falava que era a geração da harmonização facial e desequilíbrio emocional, né? E realmente as pessoas estão muito nessa vibe, né? Mas muita gente hoje em dia tá buscando bastante o yoga e eu senti bastante isso nesse começo de ano, né? Que muita gente tá buscando e assim, a gente tá em 10 dias, né, do ano. Gente, já veio mais de 30 pessoas buscar yoga, assim, até mim. Imagina os outros locais. Então que bom, né, que isso tá ficando mais difundido. A gente percebe até pela IBRAF que cada vez tem mais essa busca do holístico, né? Do cuidado holístico, das terapias holísticas. Eu acho que mais ou menos 15 anos atrás não geraria tanto interesse para as pessoas como gera hoje. Então eu percebo que conforme o mundo vai ficando mais caótico, também dá um clique nas pessoas para ter esse cuidado. É realmente, não vou dizer mais elevado, mas menos superficial. Porque é o que tu disse, eu concordo com o que tu falou, que as pessoas têm um desequilíbrio emocional e vão partir para mudar a estética, sendo que tem muito a ver com o nosso interno, e o nosso interno e o nosso externo na questão de sentir o corpo, não da questão de fazer 1 milhão de cirurgias plásticas e achar que mudar toda a nossa aparência vai mudar como a gente se sente por dentro. Isso eu queria tanto que as pessoas
acordassem pra isso, sabe? Porque... Mas cada um... Mas tem muita gente já despertando, cada um no seu tempo, né? Mas eu fico muito feliz de ver o quanto o yoga ele tem crescido ultimamente, principalmente depois da pandemia. Muita gente que chega na sala de aula fala pra mim que começou a praticar yoga na pandemia, né? Pô, eu comecei a dar aula na pandemia, né? Que foi o start pra muitas pessoas, eu comecei a dar aula na pandemia, então foi algo bem legal, assim, foi um momento que foi necessário realmente pra gente se recolher e se conhecer, né? Porque através desse momento desafiador, muita gente olhou pra dentro um pouco mais. Posso te perguntar mais ou menos como foi teu despertar nessa questão, assim? Não quero saber o que ocasionou isso, que é uma coisa muito pessoal, né? Mas o que fez tu realmente, o que tu sentiu no começo da prática a ponto de tu adotar isso como um estilo de vida, assim, pra ti? Então, a primeira vez que eu pratiquei yoga, eu disse pra mim mesma, depois que eu saí da aula, nossa, as pessoas precisam aprender isso. Então, eu me senti muito bem. Eu consegui olhar melhor pra mim, né? Pra meu autocuidado, pra minha alimentação, seja pra eu me cuidar, sabe? Nossa, eu estar presente pra conversar com alguém. Isso pra mim, depois da prática, foi o que mudou muito. O meu estado de presença e a forma que eu me cuido, né? Que hoje eu me olho com amor, com compaixão, com respeito e também... yoga é vida. Eu tô sentindo amor, assim. Mas é uma prática que existe muita disciplina, né? E consistência, né? Consistência. Isso às vezes é muito difícil, porque mesmo que a gente queira muito começar algum processo, às vezes falta disciplina. Sim. Falta foco. A gente quer uma coisa, mas vou amanhã, sabe? Não fica no momento presente. E eu acho que viver no momento presente é uma coisa muito desafiadora hoje em dia. Muito mesmo, assim. Mas pra todos sempre foi, né? Porque a mente, ela tende a estar entre passado e entre futuro, né? E o que a prática de yoga faz? Na prática lá, ela nos traz pro agora. Pra eu observar, né? A forma que o meu corpo, nossa, ele toca no meu tapetinho, que a minha roupa toca na minha pele, e sabe? É uma coisa tão simples. Ou a forma que, nossa, que o ar está entrando lá na minha... Mas é verdade, é algo que você vai se observar. Tem gente que fala pra mim, nossa, eu nem sabia que eu podia respirar assim, né? Ou, nossa, às vezes parece que eu não respirava, agora eu sei respirar. Eu acho que é o que muitas pessoas sentem. Que a gente é tão preso, acho que principalmente ao futuro, às preocupações do que a gente vai estar fazendo ano que vem, eu vou atingir meus objetivos até tal tempo, que a gente realmente, eu me sinto muito assim, por exemplo, eu esqueço, é como se eu não estivesse no meu próprio corpo, muitas vezes, eu sinto que eu tô só, eu não sinto as minhas mãos, eu não sinto o meu cabelo, eu simplesmente tô num estado que eu tô tão lá pra frente ou tão lá pra trás que o momento presente pra mim não existe. E tem vezes que é bem raro isso acontecer, que eu respiro fundo em um momento muito aleatório, assim, eu respiro fundo, eu sinto, por exemplo, a brisa do vento e aquilo é uma coisa tão simples e mesmo assim já traz pra mim uma certa emoção. Sim. Sabe? Isso é muito... é tão bobo, né? E é tão... como uma coisa tão simples pode ser tão difícil hoje em dia de se praticar. E dentro da prática de yoga, a gente chama a nossa respiração, né, de prana. Então, prana, na verdade, não é só a respiração, mas é essa vida, né, que existe internamente. E portanto, existem diversos pranayamas, né? Prana significa energia vital, yama, controle, né? Então, é uma forma aí de eu controlar essa energia vital e expandir. Então, na prática de yoga, né, independente do yoga, vai ter diversos pranayamas, diversos exercícios respiratórios. Para me ativar, para me acalmar, para me equilibrar, para me induzir a um estado meditativo, para me auxiliar para dormir, né, para me auxiliar na digestão, para me auxiliar no calor.
para me auxiliar em diversas questões, então. E tem posições do yoga que também tem a ver com alinhamento de chakras, assim? Eu sou bem leiga nessa parte. Então, existem vários estudos que sim, que elas trazem esse equilíbrio, né, para os nossos centros de energia do corpo. Porque o que acontece? A gente estava falando de prana agora, né? Então, o prana, ele circula pelas nossas nadis. Meu Deus, o que é nadis? Nadis são pontos energéticos no corpo. A gente tem 72 mil pontinhos energéticos. Nadi significa rio. Então o prana, ele entra e ele vai passar, ele vai circular por todos esses pontos energéticos do corpo, né? Existem estudos que falam que a junção das nadis forma um chakra. Né? Então, com certeza. Legal. Essa parada é bastante do mundo holístico, né? Os chakras, eu até não tenho muito aprofundamento nisso também. E tu estuda bastante, assim, vamos dizer, a teoria? Ou foi uma coisa muito natural pra ti, esse conhecimento, assim, que tu foi praticando e isso foi realmente virando a tua rotina? Ou teve um estudo que você foi atrás, pesquisou sobre? Então, tem todo um estudo por trás disso, né? Antes mesmo de iniciar a minha formação, eu já gostava bastante de ler sobre o yoga, de conhecer um pouco mais sobre essa prática, né? Além dali o que acontece naquele tapetinho, né? Mas existe todo um estudo de formação por trás disso, um estudo que é constante, é diário, porque a gente tem os Vedas, né? Eles são as escrituras mais antigas da humanidade e dentro dos Vedas está contidas as bases do yoga. Então existem milhares de livros antigos que falam sobre o yoga. Eu nunca vou ler todos, Não, com né? certeza, Eu nunca vou saber de tudo, mas é um estudo que é constante. Mas o que eu mais gosto de trazer dentro das minhas práticas, dentro das minhas aulas, dentro daquilo que eu pratico e daquilo que eu ensino, é aquilo que eu tenho acesso e que é real e que faz sentido pra mim. Com certeza, acho que isso é muito importante. Porque muitas vezes, se eu mistificar muito, muita gente não vai entender. O que eu vejo muito, que acontece bastante hoje, né? Hoje em dia não tanto, mas muitas pessoas veem como algo místico, porque não conhecem, né? Ou como uma religião, e não é. Até alguns anos atrás, yoga pra mim era um quebra-cabeça, assim, porque era muito difícil pra mim. É porque no passado, pra mim a mente era uma coisa e o corpo era outra coisa. Mas o yoga, ele junta as duas coisas. Como é, né? A gente tá vivendo nesse corpo, a nossa morada, enquanto a gente estiver aqui. Então a gente tem que realmente ter essa conexão. Exatamente. Porque, como eu te falei, às vezes eu não sinto que eu tô no meu próprio corpo. Isso totalmente bagunça a minha mente. Como funciona a mente nesses momentos? O corpo a gente entende que tem os alongamentos, tem as posições, mas a mente, tu recita algum mantra na tua cabeça, tu esvazia a tua mente, como que funciona? Então, o mantra, ele é uma vibração, né? Ele é algo que já existia. E algo que existe, muitos mantras estão lá nas escrituras antigas do yoga. E todos eles nos induzem a um estado meditativo, principalmente quando a gente entende o que o mantra fala, né? Eu tive um professor que falou uma vez, por mais que eu não entenda o que o mantra fala, se eu abrir o meu coração e deixar ele, né, ele entrar, ele derrete o meu coração. Né? Então, o mantra, ele tem uma vibração. Quando a gente entende o que ele significa, ele faz muito mais sentido. Mas nas minhas práticas sozinhas, eu uso mantras, eu levo poucos mantras para as aulas, né? Muito difícil eu levar mantra para aula, por um certo receio, assim, sabe? Mas eu gosto. E tem muita gente que gosta também, mas tem muita gente que não entende. Então, se eu, por exemplo, um aluno meu que eu sei, que eu dou aula particular, gosta de mantras, eu trabalho mantras, né? Que vão me induzir a uma meditação. Os mantras eu posso também recitar no Japamala, que é aquele terço budista, né? Então, ali com o mantra, com o Japamala, eu também faço uma meditação e isso nos traz para o presente, né? Então... Tu disse que hoje tu vive boa parte da tua vida no presente ou ainda tem desafios que tu enfrenta de ter ansiedade, de pensar muito no passado? Então, a gente é ser humano. Com certeza. E
como professora de yoga, eu tenho as ferramentas, né, que eu preciso para eu ter uma vida mais equilibrada e mais consciente. Mas a gente é ser humano, então a gente sempre vai oscilar, né? Não tem como ser 100% Não tem uma como coisa. ser livre, né? Mas o estado de moksha, né, que é a minha libertação, eu consigo acessar Acho essa tão linda liberdade, essa minha né? libertação, eu acho demais. Eu consigo acessar através da minha prática, porque às vezes eu tô assim, tão estressada que eu sei, eu preciso praticar. Né? O corpo chama, a mente chama. Chama, e aí quando você tem a constância, o esforço, o auto-esforço sobre si, chamado de tapas dentro do yoga, que é o auto-esforço, né? Bonita palavra, né? Tapas. Lembra mesmo auto-esforço. Então, quando eu tenho tapas, que é a minha prática de constância, né? De disciplina, é mais fácil, né? De eu entrar ali, me acessar esse relaxamento, essa libertação. Mas a gente é ser humano, a gente sempre vai... Nós somos buscadores, né? Sim. Então a gente sempre quer mais. E a gente tá aqui para ter conhecimento, né? Para se expandir. Eu acho que a gente, como a gente já falou, a gente tá muito presa às nossas rotinas e esquece que estamos aqui por uma razão maior. Exatamente. Né? Além do consumo, além de viver no presente, viver no passado, mas simplesmente as coisas mais simples são as que vão mais agregar na gente a longo prazo, sabe? Só que é difícil começar, porque tem que ter disciplina. Muita disciplina. Os benefícios do yoga na vida das pessoas, físico e mental. Benefícios da prática são controle da ansiedade. Não cura, mas auxilia a controlar, né? A controlar a ansiedade, síndrome do pânico, diversas questões mentais, né? Nos auxilia na concentração, no foco, no equilíbrio, né? Na questão física, auxilia na mobilidade, no alongamento, na flexibilidade, na força também, porque é uma prática que ela é muito completa para o corpo também, né? Trabalha torções, trabalha equilíbrio, flexibilidade, alongamento, já falei. Enfim, são diversos os benefícios da prática, né? Como melhora da qualidade do sono, controle da pressão, então, diversos. Desintoxicação do nosso organismo também, né? Porque a gente tem diversas limpezas dentro da prática que vai auxiliar a desintoxicar esse organismo também, né? Então, são diversos os benefícios da prática, assim. O principal é o autoconhecimento. O principal é minha autodescoberta, eu me conhecer, né? Eu me observar, minha autoobservação. Nosso momento que eu vou olhar ali, eu digo para os meus alunos. Para mim, a prática é eu olhar minhas gavetas, todas abertas, né? E aí eu vou fechando uma a uma, vou organizando, né? No final tá tudo bonitinho ali. Então, a prática também é uma reorganização. Uma forma de reorganizar, né? Essa mente, né? Que tá sempre a milhão. E resignificar as coisas, os sentimentos também, né? Resignificar as coisas. Eu vejo que o autoconhecimento é uma coisa muito rara de eu ver as pessoas praticarem. Dificilmente. E ele é difícil. Muito, muito difícil. Às vezes tu fica nessa prática a tua vida inteira e tu não conhece nem 1% do que tu é, assim, e porque tem certos comportamentos, porque certos sentimentos, e seria tão bom se fosse mais incentivado isso, né, o autoconhecimento. Conhece-te, como é aquela frase? Conhece-te a ti mesmo. Porque o autoconhecimento, ele não é um caminho também que é fácil, né? Sim. Ele não é sobre só luz, ele também tem as sombras, né? Eu conheço às vezes o meu lado, assim, que não é tão legal, né? Mas o legal é eu conhecer, eu compreender, eu respeitar, eu acolher, né? E nos perdoar também, Nos né? perdoar. Com certeza, acho que o perdão é uma coisa que muda a gente pra melhor, sempre, assim. Falando um pouquinho de perdão, de se conhecer, eu queria saber o que tu acha da expansão da consciência no yoga. Como esse assunto é muito bom, assim, como ele auxilia, como foi a tua expansão, realmente a expansão da tua consciência, assim, a mudança, uma grande mudança na tua vida que o yoga provocou. A consciência, a expansão realmente da consciência. Então, o que é a expansão dessa consciência que
o yoga me despertou, né, foi eu ter consciência do próximo, foi a minha prática de respeito com o próximo, comigo mesmo, da verdade, né, então tudo isso são valores do yoga, do eu não ser apegado, né, praticar o desapego, né, então uma das coisas, essa expansão da consciência que o yoga me despertou, principalmente, foi eu olhar para aquilo que não serve mais, né? Então, eu ter consciência de velhos padrões que eu repetia, de muitas coisas que eu pensava, né? E, poxa, isso não serve mais, eu não quero mais, isso não faz parte da minha verdade, né? E eu tá sempre me observando a minha consciência, né? A quem pensa, na verdade. Tu acha que o apego tem muito a ver com o ego? Porque eu, pelo menos, vejo dessa maneira. Eu acho que o apego tem muito a ver com tu querer pegar uma coisa que não te pertence. E pode ser coisas, principalmente coisas materiais, por exemplo. Às vezes a gente sente inveja, às vezes a gente vê uma pessoa num certo momento que ela não tá muito bem e puxa isso pra gente, achando que a gente provocou isso. Então tu acha que o yoga e essa expansão da consciência faz a gente realmente desapegar de certas coisas e viver a vida de uma maneira mais leve, né? Viver no nosso próprio eu, assim. Tu acredita? Com certeza, porque uma das formas de se praticar yoga é eu reconhecer a minha ignorância humana. Sim, a nossa insignificância, né? A minha ignorância humana, como o ego. O ego não é algo que é ruim, né? Mas ele é algo que eu preciso saber lidar, porque o ego ele fala sobre a identidade. E isso vem de pais, vem de forma que a gente é criado. Então todo mundo tem ego. Se alguém disser que eu não tenho ego, mentira. Não. E tu acha que, por exemplo, eu vejo muitas pessoas separarem totalmente o eu e o ego. E eu vejo pessoas falarem que nós somos o ego. Qual é a tua opinião? Tu acha que tem uma grande separação? Nós somos isso que nós percebemos. Nossa, né? Nossa, nossa. Essa doeu. Nós somos isso que a gente percebe, né? Agora tu independente me deu um tapa. de ego, independente de não apego, de apego. Essa observação que o yoga traz, né? Eu sou aquilo que eu percebo. Nossa, essa frase me pegou com força. Né? Eu lia muito sobre o ego, né? Porque naquela época eu nem sabia o que é o ego, o que é eu, o que é a verdade, o que é o autoconhecimento. E muitos livros que eu li criavam essa separação muito grande do ego. Por exemplo, eu tô sentindo um sentimento de inveja, mas não sou eu, é o ego. Mas o ego tá dentro da gente, né? Então sou eu, a inveja também. Eu tô sentindo essa inveja. Não quer dizer que vai ser uma coisa que eu vou ter pra sempre, mas aquele momento é o que eu tô sentindo. E tu acha que é importante a gente não abraçar esses momentos, mas nos reconhecer, não nos julgar? Porque às vezes a gente tem sentimentos muito ruins e quer botar uma cortina em cima disso, não quer enxergar. Eu acho que... Aí eu pratico yoga fora do tapetinho. E como é isso pra ti? Eu praticar o desapego, então eu vou desapegar daquilo que não é verdade pra mim, porque eu tenho que ver o que é verdade pra mim. A verdade é um dos preceitos éticos do yoga também, do praticante de yoga, então existe o yoga fora do tapetinho. Eu não me violentar, né? Então, a prática de ahimsa, que é a prática da não violência, onde eu vou ter compaixão comigo mesma e com o outro, né? Então, fala muito sobre eu acolher tudo isso, né? Acolher, compreender e desapegar aquilo que não serve, né? Porque a gente vê o yoga dentro do tapetinho, mas no dia a dia é que o yoga acontece. Tem que levar pra fora da salinha, né? O yoga além do tapetinho que ele existe, mas a prática dentro da sala de aula ela nos ensina muito sobre isso, né? Porque a gente não tá lá pra falar só sobre o corpo, sobre um alongamento. A gente tá lá com uma intenção, né? Então, uma intenção dentro da prática do yoga é chamada de sankalpa. Então a gente tem um sankalpa interior, uma resolução interior, um caminho espiritual interior, né? Eu posso definir esse sankalpa numa palavra curta, afirmativa, no presente, ou uma frase. Então eu tenho que trazer a minha intenção para isso também, né?
E tudo é intenção, Tudo né? é intenção. Tu se vê visualizando, como tu fugindo um pouco, mas também dentro do assunto, sobre manifestação. Tu também tem a manifestação na tua vida, visualizar as coisas, colocar tua intenção em coisas que você quer alcançar. Tu tem essa prática na tua vida? Tem, mas eu tenho consciência de que nada se manifesta se eu não agir. Com certeza. A lei do karma, né? Com certeza. Então eu preciso da ação, né? E a ação, ela acontece agora. Ela não acontece ontem, ela não acontece amanhã. Ela acontece aqui. Então a visualização é muito linda, né? A gente visualizar aquilo que a gente quer. Eu, muitas vezes na minha prática de yoga, eu visualizo coisas que ou coloco a intenção de coisas que eu estou tentando fazer. Como diversas vezes eu já fui pra cima de um tapetinho porque alguma coisa deu errada e eu, meu Deus, eu preciso praticar, vou lá praticar, minha intenção é sair melhor, sei lá, ter uma ideia no meio da prática pra fazer alguma coisa, e aí eu saía com algo que eu, né, é isso. E aí eu colocar em ação, né. Então esses momentos de silêncio, eles trazem realmente uma verdade, né? E não existe yoga sem ação. Com certeza não. Acho que nada sem ação, né? É muito fácil a gente manifestar, eu quero muito alguma coisa, mas continuar ali sentado. E achar que ficar repetindo coisas na nossa mente, escrevendo, vai trazer aquilo pra gente. Só que o universo, ele colabora com quem se move, né? Com certeza. Eu queria que tu falasse a tua experiência uma das tuas experiências mais marcantes, assim. Tu teve alguma experiência fora do corpo? Uma coisa que realmente tu nunca vai esquecer, assim? Uma experiência muito profunda que tu teve? Uma experiência fora do corpo, não, sabe? Mas diversas vezes na minha prática eu me vi super leve, super livre, sabe? Super um estado super profundo de meditação, que eu nunca imaginei que eu chegaria naquele estado, né? De eu sentar tão confortavelmente e mergulhar no meu interior, e me perceber, observar o que eu estava pensando, né? De uma forma que eu não percebesse que o tempo passou tão rápido. Então esse é um dos objetivos do yoga, né? Ele nos prepara o corpo, a respiração, para que a gente consiga sentar e apreciar a nossa verdadeira natureza. Então a meditação é um dos objetivos da prática, e yoga é a meditação. De experiências assim incríveis foi eu sentar tão confortavelmente e conseguir me observar, né? Porque a gente tem uma ideia sobre a meditação. Muitas pessoas têm essa ideia. Mas eu vou meditar, eu não vou pensar em nada. Então. Não, a meditação, meditação é algo que eu estou observando aquilo que está acontecendo. Então, eu estou presente, a minha mente ela vai oscilar, ela vai pensar no passado, ela vai pensar no futuro, mas eu vou perceber e eu vou puxá-la de volta. E tu não vai pegar aquilo pra ti, né? É o desapego. Então a meditação é eu entrar num estado de paz comigo mesmo, né? De observar o meu pensamento, de não deixar que as coisas não aconteçam. E é onde muitas vezes eu também não controlo. Então eu não estou controlando nada, eu só me tornei ali na meditação quem observa. E os benefícios da meditação, eles são inúmeros. Inúmeros. Diversas pessoas praticam, seja meditação guiada, seja uma meditação em silêncio, né? Seja uma meditação com som de mar. Meditação é algo que transforma realmente vidas, porque nos auxilia na concentração, né? Então a gente consegue concentrar mais no presente, a gente consegue organizar melhor os pensamentos. A minha melhor experiência dentro do yoga, respondendo a sua pergunta, é o momento que eu consegui me induzir a um estado meditativo de paz, de plenitude e de saber que aquilo foi um mergulho mesmo interior, sabe? E é desafiador. Nossa, eu imagino que como Mas eu não tive pressa de chegar lá. Exatamente. Eu quero sentar e meditar e ficar lá horas. Não, eu deixei aquilo ir acontecendo, porque praticar yoga também é um caminho, não é um objetivo, um destino a se chegar. Eu sento lá na janelinha e eu aprecio a paisagem. E só por ter esse pensamento tu já tá dentro do processo, né? Porque às vezes a gente quer muito chegar num lugar, mas a gente não aprecia a jornada daquilo. E às vezes a jornada é o próprio chegar lá, né?
É tu Sim. tá naquele momento presente, não com a cabeça na frente, nem com a mente atrás, né, da gente. Tu acredita que a meditação é muito conectada com a espiritualidade, assim, quando tu iniciou esse processo, essa jornada, tu se sentiu mais intuitiva, mais consciente das energias? Como foi pra ti isso? Com certeza. Para mim, a meditação é um momento de ligação do corpo com o espírito, né? Então, tem muito a ver com a espiritualidade. Yoga também é espiritualidade, né? E eu consigo, na meditação, perceber muitas coisas reais, assim, que eu tô sentindo. E transmutar muitas coisas também, né? Então, transformar muitos sentimentos que eu tenho e que talvez eu precise melhorar comigo mesmo. Porque eu consigo, na meditação, me perceber. E quando eu me percebo como o meu corpo, né, eu percebo o meu espírito, porque o espírito também é uma vibração. Então, eu tô percebendo todo esse todo. É tão interessante quando a gente começa a se conectar com o universo, né? Porque nós somos o universo. E a gente se esquece disso. Eu me esqueço o tempo inteiro. Eu acho que eu sou uma coisinha à parte, sabe? Porque a gente é parte do todo, né? Sim, exatamente. Esse final de semana eu tava tudo... no mar. Tu gosta de natureza, assim? Amo, nossa. A gente adoro. se conecta mais, né? Eu me sinto muito mais conectada comigo mesma quando eu tô na natureza. Porque, por exemplo, se eu tô no mar, eu amo a praia. Eu amo praia, eu amo mar. Eu tô no mar, eu me sinto tão parte daquilo. E a gente é, né? E a gente é. E a gente é como a gente é parte do mar, de uma árvore, né? A gente é parte do outro também. Então, a gente faz parte de um todo. De um todo. Somos todos um. Somos todos um. E acho que quando a gente se olha com amor, a gente olha o outro com mais amor, né? A gente perdoa, a gente não pega, não transforma as coisas em uma coisa ruim, sabe? Às vezes a gente eu tenho pelo menos essa mania de julgar muito. Mas é porque eu também me julgo muito, então eu acabo projetando os meus sentimentos ruins em outras pessoas. Mas se eu me olhasse com mais amor, eu ia projetar só amor. Sim. E se todo mundo tivesse essa mentalidade, eu acho que o mundo ia vibrar numa energia muito positiva. Mas a gente tá no caminho. Se todo mundo praticasse yoga, o mundo ia ser. Nossa, menina, cara, eu quero há tantos anos, mas é o que eu te só. falei, é difícil começar. O primeiro passo é sempre o mais difícil, sendo que é tão simples. É procurar uma pessoa e estar ali presente. Não é uma prova que tu tem que fazer, não é um concurso que tu tem que prestar, é simplesmente a tua intenção. E mesmo que tu querendo, mesmo sendo um desejo. E é um momento tão nosso, sim, tão nosso mesmo, a prática, né? Tão com a gente, não tem mais ninguém ali, né? Tanto é que quando acontecem aulas em grupo, eu sempre falo para as pessoas, né, a importância da gente não se auto-julgar e não julgar. É do seu tapetinho para dentro. Das outras pessoas, cada um no seu processo, né? Sim. Todo mundo tá no processo, né? E assim como eu também dando aula, estou no meu. Todo mundo. A gente acha às vezes que só a gente tá num momento difícil, só a gente tá num processo, mas tá todo mundo aqui no planeta Terra na sua missão. E nossas missões são completamente diferentes. E acho que por isso a gente talvez se bata um pouco com as pessoas. A gente não entende a realidade delas, mas elas também não vivem a nossa realidade para nos entender. E tá na nossa cabeça para saber o que a gente pensa, o que a gente sente, né? Exatamente. E é tão simples e é tão complicado ao mesmo tempo. É tão complexo e tão fácil. É mais ou menos esse caminho. Nossa, é uma dualidade gigantesca, né? Isso traz uma confusão mental, assim, pra mim. Emocional também, às vezes, sabe? Essa é a sombra. Fala um pouquinho mais da sombra. Não, a luz e a sombra, elas existem internamente, né, na gente. Então a luz, pra mim, ela é tudo aquilo que eu vibro de positivo, né? O meu estado de paz, de plenitude, de presença, de consciência daquilo que eu faço. Essa é a luz, né? Do bem que eu faço, né? As sombras, ela é a ansiedade, ela é, talvez, muitas vezes, momentos de indecisão, de apego, né? Então, todo mundo tem isso. Todo mundo tem sombra e tem luz, né? E é preciso que a gente saiba olhar para isso, né?
eu vou abraçar lá a minha sombra e tamo junto. É o yin e yang, né? É isso aí. Tudo tem um pouco de bom, tudo tem um pouco de ruim. Não tem como a gente ser 100% luz. Eu tava lendo esses dias um livro que é Os Ensinamentos de Buda. Não sei se tu já conhece esse livro, mas fala sobre toda a trajetória dele, assim, meditativa. E ele foi um ser totalmente desapegado de realmente tudo, né? Tudo. Mas quando ele se deparou com o mundo real, a morte, ele se chocou. Sim. E aí foi aí que ele foi buscar, né, o estado dele. Eu acho que pra tu estar no estado de consciência que Buda esteve, já tem que estar realmente num processo. Eu acredito em reencarnação, então já tem que estar num processo reencarnatório de muito tempo. Eu acho que não é de um dia não é talvez nessa vida, não é todo mundo que consiga o estado que Buda chegou, até porque ele é único, né? E a gente tem que olhar também o que a gente faz eu também acredito em reencarnação, tem que olhar para o que a gente faz nessa vida, né? Para que, ou dentro dessa vida, aquelas ações que a gente repete, que sempre levam ao mesmo caminho. Sim, eu tô muito pensativa sobre isso. Então tem ações tem coisas que a gente faz que sempre vão levar para o mesmo caminho. Né? Então eu tenho que olhar para essas ações para que eu saia também da roda de samsara, né? Quais as mudanças você percebeu ao teu redor desde quando tu começou a praticar? Na tua família? Tu é casada? Sim. Então, com teu marido, convivência com outras pessoas, como foi essa mudança para eles, assim? Teve uma convivência melhor, mais harmônica? Então, eu conheci o meu marido através do yoga. Nossa, demais! Demais! E ele já praticava yoga desde pequeno, né? Desde a barriga da mamãe. Meu Deus! E, inclusive, a mãe dele foi minha primeira aluna, E então a minha família toda já conhece o yoga, sabe? E o que ele traz de bom. A minha mãe praticou comigo, agora ela tá um pouco afastada, mas eu já tô brigando pra ela voltar a praticar de novo. E eles percebem tudo de bom que o yoga traz, sabe? Porque tem muita gente que se fecha muito para esse mundo, né? Eu fiquei muito acolhida de a minha família se abrir para isso e ver o quanto aquilo me fazia bem e muitas pessoas da minha família quererem aprender sobre aquilo, né? As pessoas que eu conheci, que viraram minha família, né? Como o meu marido, como a minha sogra, como a minha enteada que pratica comigo desde os 8 anos de idade. Meu Deus! Eles todos sabem e veem o quanto isso é bom na nossa vida, sabe? Não por só bem-estar, mas também por saúde. E eu tenho mais 2 perguntinhas. Essa aqui é mais técnica, que é técnica. Qual técnica de meditação tu indica para quem tá começando? Para quem está começando? Para quem é leigo, eu quero começar, eu não medito, mas quero implementar isso na minha vida. Então, a técnica que eu indicaria hoje de meditação para quem está iniciando é aprender a respiração, fazer asanas, posturas, né? Então, eu fazer algumas posturas de yoga por quê? Porque eu preciso estar confortável para meditar, né? Mas se eu quero só a meditação, se eu não quero fazer asana, se eu quero sentar e meditar, eu tenho uma técnica muito boa que eu aprendi. Sentar num local, colocar o seu celular em outro e colocar ele para despertar. Então eu vou ficar 2 minutos meditando. Enquanto eu tô ali meditando, né, eu vou ficar observando a minha respiração ou respirando, né, buscando primeiro essa respiração. O yoga, ele é meditação, mas para eu chegar na meditação, eu preciso trabalhar a minha concentração, o meu corpo e a minha respiração. São partes dentro da prática de yoga que me induzem a um estado meditativo. Porque muita gente não consegue sentar confortável e ficar nem 1 minuto confortável com a coluna alinhada, né? Vou ficar aqui. Não consegue, né? Ou tem dor no quadril, ou tem dor no joelho. Então eu acho muito importante a prática de asanas também, né? Então buscar o yoga primeiro, porque yoga é meditação. Buscar uma prática de yoga, um professor de yoga especializado, certificado, para poder meditar.
E agora não é uma perguntinha, na verdade é um conselho para quem está assistindo a gente, que tem vontade de iniciar no yoga, mas que parece ser muito difícil. É o primeiro passo, né? Sempre o mais difícil. Eu queria que tu desse um conselho para quem vai estar nos assistindo. Coração aberto. Mas não basta só isso. Então, para quem quer iniciar uma prática de yoga agora, procure primeiro um professor de yoga certificado, formado. Existem diversas práticas no YouTube, também é uma forma de praticar, mas eu acredito que aquilo que a gente tem acesso também é um professor que conhece, que vai te observar, né? Seja numa aula, até mesmo online, na internet, que ele consiga te ver, para que a gente também tenha cuidado com o nosso corpo, né? Então a gente precisa também cuidar do corpo. Se aquilo é para fazer bem para mim, né? Para minha mente, eu também preciso fazer bem para o meu corpo. Então, primeiro passo, procurar um professor formado, especializado em yoga. E antes desse passo, ainda tem mais um passo: força de vontade, disciplina, constância, e vai lá, que vai dar certo. Vai dar certo. Então é isso aí. Então terminamos. Queres falar mais alguma coisa? Compartilhar? Não, só agradecer. Muito feliz de estar aqui. Gratidão. Também